Pulso. 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 Pulso latino. En la casa. En la casa. Boca bloca. E está começando mais um episódio do Pulso Latino Podcast. Eu sou Cris Cavalcante, falando diretamente da Cidade do México, em isolamento físico, mas buscando fortalecer a solidariedade social através desse projeto coletivo que tem por objetivo contribuir com a difusão de conhecimento e intercâmbio de ideias anticapitalistas. Imprescindível tarefa que a história nos coloca num momento tão delicado para a humanidade. Em meio a uma pandemia, tantos de nós estamos em quarentena, torcendo para que se encontre logo uma cura para a Covid-19 e que esse vírus deixe de ceifar vidas. O pânico é compreensível, o sentimento de luto inevitável, reagir coletivamente contra os governos que jogam com a morte em nome do funcionamento da economia é imperativo. A pandemia é acompanhada por uma crise capitalista que começou bem antes do coronavírus, mas a crise sanitária escancara os impactos de décadas de neoliberalismo e nos faz pensar sobre os rumos que a política, a economia e a humanidade vão tomar daqui para frente. Para pensar a conjuntura atual, contamos com a presença de Alfredo Saad Filho, que é doutor em Economia pela Universidade de Londres e professor de Política Econômica e Desenvolvimento Internacional no King's College, London. Olá, Cris. Obrigado pelo convite. E também do Danilo Martuccelli, doutor em Ciência Política pela Unicamp, professor de Ciência Política da Universidade Federal da Fronteira Sul e editor do blog Marxismo 21. Olá, Cris, tudo bem? Tudo bem, gente? É um prazer ter vocês dois aqui para esse bate-papo, esse intercâmbio de ideias sobre a conjuntura atual. Então, vamos lá. A pandemia do coronavírus coloca o sistema capitalista mundial em uma disjuntiva clara: vida versus capital. As alternativas estão dadas. Ou manter a atividade econômica e o funcionamento, entre aspas, normal das sociedades e colocar em situação de risco de morte milhões de pessoas, ou paralisar, ainda que parcialmente, aquilo que é o centro da nossa dinâmica enquanto sociedade: a reprodução incessante do capital. O que nós vemos no mundo são medidas unilaterais de cada Estado-nação. Qual que é a percepção de vocês, Danilo e Alfredo, sobre como alguns governos de direita e de esquerda no mundo estão enfrentando essa disjuntiva entre vida e lucro? Eu acho que a conjuntura ela tem se movido com uma certa velocidade, então a gente tem um processo que não é linear, né? Ou seja, você tem mudanças de posturas de governantes, de membros da chamada sociedade civil, né, durante todo esse processo, né? Se a gente pegar um pouco a conjuntura da epidemia na China, no mês de janeiro, isso era algo colocado como fora de perspectiva para uma série de países, né? E o debate foi se alterando conforme foi avançando a conjuntura, os casos de epidemia. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma das medidas que o Trump adotou inicialmente foi simplesmente barrar, né, a entrada de voos que vinham da China. No entanto, liberando a vinda de voos de outros países, como a da Europa, por exemplo. O momento inicial que a gente percebeu foi que a China tentou, né, adotar medidas de isolamento amplo, né, principalmente na cidade de Yunnan, né, onde surgiu a epidemia inicialmente de maneira mais clara, né, realizou testagens, investiu pesado na construção também de condições hospitalares para atender as pessoas que haviam sido contagiadas. Então você tem esse tipo de resposta emergencial no processo inicial. Agora, o que se vê ao longo do período é desde governos que vão, inclusive de direita, que vão adotar medidas de isolamento social, que vão adotar políticas emergenciais para atender as pessoas, né, com relação a emprego, salário e as pequenas e médias empresas, questões de, por exemplo, o governo Macron, né, foi um dos governos que adotou medidas que atendiam um pouco a perspectiva de um isolamento horizontal. No entanto, o que a gente vê no mundo, em termos gerais, é que os governos da chamada extrema-direita, ou mesmo da direita, há uma tendência a subestimar o impacto do contágio, subestimar o impacto da propagação do vírus
começaram a retardar processos de isolamento social, retardar também políticas que visassem garantir essas condições mínimas, né, em termos, né, tanto para as empresas quanto para os trabalhadores, né, e isso se reverteu em processos dramáticos, como o caso da Itália, em que o prefeito de Milão chegou a lançar uma campanha, né, porque Milão não para, e hoje, né, pede até desculpas para a sociedade por tudo aquilo que ocorreu, né. O que a gente vê, então, como tendência é que há esses governos de extrema-direita, Trump, governos, né, como do Boris Johnson na própria Inglaterra e na Itália, que subestimaram, tentam lançar campanhas para voltar ao trabalho, que o problema é a economia, fundamentalmente. E, no caso brasileiro, isso chega a uma posição bastante preocupante, porque não só se sustenta o chamado isolamento vertical, né, portanto, né, ou seja, vamos separar apenas os grupos de riscos, né, vamos tocar a economia adiante, como tem sido estimulado, né, o retorno às atividades, soluções mágicas de medicamentos como a hidroxicloroquina para resolver o problema, e no entanto, o retardo, né, dessas medidas de isolamento social total pode trazer implicações não só do ponto de vista sanitário, quanto do ponto de vista econômico para esse país, inclusive o Brasil, né? Então, eu vejo que há tendências de governo natureza mais progressista, por exemplo, no caso da Argentina também, a adotar medidas que são de isolamento total. No entanto, por exemplo, o caso mexicano, o presidente López Obrador, ele oscilou na posição, né? Primeiramente, estimulou as pessoas a estarem presentes nas ruas, depois, quando começou a ser até comparado à figura do Bolsonaro, recuou, né, nos pronunciamentos públicos, pelo menos, né? A gente vê são tendências, né? Existe às vezes uma heterogeneidade tanto dos governos de direita quanto dos governos mais de centro-esquerda, mas há tendências da direita, né, dos governos mais ligados ao campo da direita, vamos dizer assim, da extrema-direita, efetivamente adotarem medidas de isolamento vertical e os setores, e portanto também às vezes atrasarem em investimentos na área de saúde para atender as pessoas que estão enfermas, contagiadas, aplicar os testes, etc. E os governos mais progressistas, vamos dizer assim, tendem a apontar medidas efetivamente de prevenção. Há uma certa tendência ao negacionismo no campo da extrema-direita, ou mesmo setores da direita, e há uma certa preocupação, portanto, a defesa de métodos científicos para resolver o problema por parte de governos ou de forças que representam o campo da esquerda ou da centro-esquerda. É um pouco assim que eu vejo as tendências, né? E como disse, né? Ou seja, as impressões, as soluções dadas ao longo do processo, elas estão se movendo a todo momento, né? Ou seja, as medidas tomadas, as declarações públicas feitas por vários governantes têm se alterado ao longo da conjuntura, né? Ou seja, o processo é bastante dinâmico, muitos subestimaram o impacto inicial, achavam que, inclusive, fazendo comparações com outros, né? Mas morre mais gente assassinada, morre mais gente no trânsito, os outros vírus tiveram muito maior impacto, por que esse agora a gente tem que parar todas as atividades, né? Mas conforme o contágio vai se desenvolvendo de maneira acelerada e causando muitas mortes, essas previsões, essas declarações vão se alterando ao longo da conjuntura, e é isso que a gente vê nesse processo. Pois é, né? A gente vive numa economia global, nosso intercâmbio enquanto humanidade é profundo, tanto é que é por isso que a gente entrou nesse quadro de pandemia, mas o que a gente está vendo realmente são medidas muito distintas em cada um dos países, ou pelo menos distintas em função do tempo, né? Como na Argentina, que você comentou, Danilo, que a decisão foi logo inicialmente, né, de lockdown, de fechar tudo, ou aqui no México, como no Brasil, que tem essa dificuldade para parar a economia completamente, ainda que com caras distintas também, né? Eu acho importante pensar. Aqui no México, por exemplo, realmente o López Obrador ele demorou bastante tempo para chegar a esse conselho geral de quédate em casa, né, que hoje é o que eles falam, a campanha, a jornada do quédate em casa, mas também por uma realidade que é muito particular
da América Latina, de alguns países também da Europa, mas principalmente da América Latina, a dificuldade de se colocar toda uma população dentro de casa quando não se tem garantias de salário pago para essas pessoas, porque a maior parte delas está no mercado informal. Aqui falando do México, é mais de 50% da população está no mercado informal e, ao mesmo tempo, carece de um processo de flexibilização trabalhista que ocorre desde os anos 90, em função dos impactos das políticas neoliberais, que não tem realmente a garantia de um contrato, que não tem garantia de direitos sociais, né? O que torna também a situação bastante complicada, porque exige, para que essas pessoas fiquem em casa, de uma política concreta por parte do Estado de garantir a sobrevivência dessas pessoas e num contexto de um Estado que realmente a gente se pergunta, existe recurso público para fazer isso depois de tantos anos de corrupção, né, de entrega ao imperialismo? Mas isso eu acho que é um quadro muito particular do México, e eu acho que seria interessante também pensar agora como é que isso está acontecendo na Europa. Acho que o Alfredo pode contar um pouco para a gente sobre o contexto na Inglaterra e também aprofundar um pouco mais a discussão e apresentar a sua perspectiva sobre o quadro geral. Alfredo, por favor. Tem vários níveis que a gente pode examinar o problema. O primeiro nível é que a epidemia não chegou de maneira inesperada. Há várias décadas que departamentos encarregados de planejamento no setor militar e no setor civil consideram o impacto de uma pandemia e os procedimentos que o Estado deveria adotar, inclusive com cenários muito próximos do que nós tivemos no caso do Covid-19. Um novo tipo de vírus que surge nos mercados de animais do sul da China e que se espalha a partir dali. Esses cenários já existiam, esse tipo de situação era conhecida. Se teve a experiência do SARS no ano de 2003 e de uma série de epidemias em seguida a ela, e se teve a experiência muito recente do Ebola na África. Então ninguém foi pego de surpresa por essa epidemia atual. Mas eu acho que houve, no caso de vários países do Ocidente, países de renda mais alta do Ocidente, houve uma subestimação do problema. Porque normalmente esse tipo de situação era contida longe das fronteiras dos países mais ricos. E de repente eles foram soterrados por uma situação que eles não conseguiram controlar a tempo. A maior parte dos países, não todos, mas a maior parte dos países ocidentais. Quando o vírus se espalhou pelo norte da Itália, então foi que boa parte dos governos ocidentais percebeu que não seria possível manter longe das suas fronteiras e que eles tinham de fato um problema na mão e já estava ficando tarde para tratar. Mais tempo ainda foi perdido, se desperdiçou 6 semanas de aviso que a China tinha dado e se ficou, em boa parte, os planejadores observando o problema e achando que seria uma questão simples de resolver, que dava para conter no Extremo Oriente. Não foi possível. Então se desperdiçou, no caso do Reino Unido, no caso dos Estados Unidos, com certeza, em outros países do Ocidente também, se desperdiçaram 6 semanas com aquilo. E depois se entrou num debate absurdo, um debate tipicamente neoliberal, a respeito do valor da vida. Se era preciso fechar a economia e se impedir a produção e a geração de lucros em nome da morte de algumas pessoas. Como é que você faz o balanço entre esses dois imperativos, o imperativo econômico e o imperativo da vida? E muito tempo foi perdido nesse debate, que no final das contas é um debate absolutamente estúpido. A economia serve para sustentar a vida, não para outra coisa. Mas dentro do capitalismo neoliberal, as pessoas existem para sustentar o sistema de lucros. Nos países mais neoliberais, nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Brasil, a discussão se prolongou muito mais do que seria devido. E o resultado foi que, por pressão de baixo, por pressão de massa, por pressão de baixo, se terminou em modalidades distintas de lockdown, mas também por causa do exemplo da China. Do exemplo da China, em particular, e também do exemplo de outros países do Extremo Oriente. Se você olha a experiência do Extremo Oriente, você tem vários casos distintos, todos eles com grande sucesso. China, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura, Vietnã, experiências bastante distintas de se tratar do problema da epidemia, e todas elas atingiram um sucesso muito maior do que o dos países do Ocidente.
Então você tem um exemplo ali de políticas públicas, tem um exemplo ali de estados eficientes, de estados capazes de implementar diferentes estratégias de contenção da epidemia e com sucesso. Quando ela chega nos países mais neoliberais, então você se vê numa situação do pior dos mundos. Perdeu tempo e não consegue conter a epidemia mais, não se preparou adequadamente em termos de equipamento, em termos de pessoal médico. Em países onde o sistema de saúde já estava erodido anteriormente pela própria experiência de governos neoliberais, e são países que vão ter que fechar, tiveram que fechar a economia e vão perder pelo lado econômico e vão perder pelo lado da vida também, com um custo em termos humano dessa pandemia bastante elevado nesses países. Então a primeira lição dessa pandemia é que o neoliberalismo saiu derrotado. Ele saiu derrotado na sua perspectiva de mundo, ele saiu derrotado pelo reconhecimento de que existe uma sociabilidade por trás dessa pandemia. Nós vivemos em sociedade. Margaret Thatcher estava errada ao dizer que sociedade não existe. Sociedade existe, nós vivemos nela. É ela que explica tanto a pandemia, quanto a necessidade de controle social para se conter a pandemia, quanto a necessidade de um sistema público e universal de saúde para se poder reverter o quadro, uma vez que o desastre tenha acontecido. Sem essas condições serem reconhecidas e dadas, a gente fica muito mais vulnerável, mais uma vez, enquanto sociedade humana, a eventos que são naturais, mas que podem ser contidos de forma distinta através das políticas públicas. E são essas políticas públicas que passaram a ocupar o espaço central na reação ao coronavírus. Em termos gerais, países mais neoliberais adotaram políticas menos eficazes. E países menos neoliberais, países com governos mais à esquerda em geral, mas com exceções, como foi levantado aqui antes, adotaram políticas mais construtivas e mais eficazes. Mas isso com variação. É interessante se olhar essas variações para se ver o espectro de políticas que podem ser eficazes. Mas a grande lição disso é que o neoliberalismo falhou. Ele falhou em múltiplos níveis e ele deve ser descartado nesse momento. Obrigada, Alfredo. Bom, toda a sua análise, seu argumento bastante interessante, mas fiquei aqui com essa frase: neoliberalismo saiu derrotado. E aí é inevitável perguntar para vocês como é que vocês enxergam o horizonte futuro, porque eu entendo que realmente o quadro geral ele mostra que o modelo neoliberal é um fracasso, né? Porque realmente passa pelo desmonte dos sistemas de saúde, desmonte das relações trabalhistas, joga a maior parte das sociedades em situação de completa insegurança social. Mas em termos de economia mundial, né, o modelo neoliberal que tem se posto de forma hegemônica durante décadas, a gente está enfrentando a morte desse modelo também. A gente está, nesse contexto, falando de uma crise do neoliberalismo ou uma crise no neoliberalismo, para parafrasear um artigo seu também, Alfredo. Então, eu gostaria de saber um pouco como é que vocês enxergam, né, as perspectivas futuras em termos de modelo que pode se colocar de forma hegemônica no cenário que nós iremos vivenciar. Bom, eu acho que, primeiro, ressaltar essa questão que o Alfredo havia colocado, né? Ou seja, essa ideia do fracasso do neoliberalismo, dos governos neoliberais para enfrentar efetivamente essa crise que é sanitária, que vai ter impactos econômicos, que tem impacto sobre o emprego, sobre o salário, sobre as pequenas, médias empresas, efetivamente vários impactos sociais de caráter deletério que pode implicar aí não só o aumento do contágio, a dificuldade de resolver esse contágio, a dificuldade também sobre questões econômicas, né? No entanto, a gente tem que ter um certo cuidado nessa conjuntura agora, e aí um pouco que eu vejo na fala de alguns analistas, às vezes há uma certa tendência, não só para pensar o neoliberalismo, mas para pensar as formas autoritárias de comportamento de certos governos, ou seja, aproveitar a conjuntura para implementar determinadas medidas de caráter mais autoritário, é justamente uma perspectiva que está a ideia da política como fato consumado, né? Ou seja, o neoliberalismo, para alguns, já se foi de uma vez, né? Ou para outros pode se erguer como força total,
em termos globais, etc. Então, eu acho que assim, ainda é muito cedo para falar ou seja, considerar essa conjuntura como uma política do fato consumado. Há também uma questão em termos internacionais, né? Ou seja, as respostas, dadas as lutas políticas internas de cada formação social, serão distintas, né? Mas realmente se coloca aí um grande fracasso do neoliberalismo para enfrentar todo esse momento. Há uma fragilização, né, dos discursos neoliberais. A gente percebe que, por exemplo, economistas ortodoxos que vinham defendendo, né, a linha dura do neoliberalismo, hoje flexibilizam, se apresentam até como keynesianos, né, nos debates públicos, no caso brasileiro, Armínio Fraga, Mônica Bolli, né, são exemplos claros desse movimento, parece que estão abandonando suas perspectivas mais ortodoxas, né, e o que se vê, eu acho que é o seguinte, né, há uma janela de oportunidades que abre perspectivas para uma transformação, uma superação do neoliberalismo. Agora, eu acho que não é possível ainda dizer se isso se dará ou não, né? Então, eu vejo que, em termos comparativos que a gente tem, se pegar a crise de 2008, crise econômica de 2008, ali, ou seja, foi uma crise que atingiu o coração do sistema financeiro, teve impacto global, mas foi uma crise muito concentrada, especialmente nos Estados Unidos e alguns países da Europa. E, no entanto, ou seja, as medidas emergenciais tomadas foram para salvar as instituições financeiras, né? As pessoas que foram desalojadas de suas casas ficaram a Deus dará, né? E só no segundo momento se fortaleceu a ideia da austeridade, da austeridade fiscal, de conter gastos, para resolver o problema dessa crise que havia se iniciado em 2008. Então, ou seja, começou a ganhar mais protagonismo o Banco Mundial, as experiências progressistas na América Latina começaram a entrar em crise ou a ser superadas por governos neoliberais, né? Mas, naquele momento, em 2008, você tinha um problema que era de natureza financeira. Hoje, a dificuldade do neoliberalismo superar essa atual crise está colocada, que tem uma imbricação entre a questão sanitária, econômica e política, é mais reduzida, né? A capacidade de dar respostas a isso é mais reduzida. Ou seja, hoje, diante da crise do coronavírus, a gente tem uma questão social colocada em primeiro lugar, né? Foi isso pouco apontado também pelo próprio Alfredo. Ou seja, a questão de saúde entra uma discussão muito evidente, né? E aí se coloca, aqueles experiências que vinham já. No caso brasileiro é marcante isso, né? Vinham retirando dinheiro da saúde pública. Ainda que o Brasil tenha um sistema público de saúde universal, algo que, por exemplo, os Estados Unidos não tem, né? Por exemplo, os Estados Unidos é um sistema privado, as pessoas dependem de planos, agora para fazer testes tem que pagar, o governo está tentando financiar uma parte das pessoas para poderem fazer os testes, né? Então a situação lá é mais difícil. Mas assim, o Brasil foi desidratando, os governos neoliberais foram desidratando, retirando investimentos da área de saúde pública, e isso compromete o enfrentamento hoje dessa epidemia. Outro aspecto que vai se aguçar na conjuntura, já vinha obtendo seus efeitos, a questão do emprego, né? O aumento do desemprego já vinha ocorrendo no Brasil por conta da aplicação de políticas neoliberais, e isso pode se ampliar. Inclusive, a gente vê acompanhado, não só da perspectiva do isolamento vertical, medidas de que visam, por exemplo, suspender os contratos de trabalho, reduzir salários. Os neoliberais estão aí, né, querendo aproveitar a janela de oportunidades para avançar nessas medidas. Mas eu acho que a conjuntura é mais favorável para aqueles setores que estão, que se contrapõem a esse neoliberalismo, enfim, dão importância à questão do sistema de saúde público, à questão do emprego, à questão uma série de conjunto de políticas que se contrapõem a essa perspectiva neoliberal do lucro acima de tudo, né? Então, eu vejo que a situação se complicou do ponto de vista econômico, político e ideológico para os defensores do neoliberalismo, mas, no entanto, o jogo não está acabado, né? Um pouco isso que eu queria indicar, né? Ou seja, a questão social, ela traz uma novidade para a crise. Ela era a primeira que aparece, não é a falência dos bancos. A primeira questão que aparece é como garantir vidas,
né? Como que o sistema de saúde garante vidas, como a gente pode garantir o emprego das pessoas para poder sobreviver diante dessa conjuntura. Isso provoca um desgaste mais profundo. Mas, como disse, o jogo acho que não está acabado, né? E aí, dependendo da formação social, a gente vai ver as possibilidades de luta se colocarem, né? No caso especificamente brasileiro, o que eu percebo é que o movimento popular, sindical, ainda já se encontrava no período anterior à epidemia, um processo de defensiva política e com dificuldades de fazer oposição ao governo Bolsonaro, né? Tanto é que o que predominava no momento anterior ao coronavírus foi o debate, né? A gente não havia tantas discussões acumuladas sobre medidas a serem para enfrentar, em termos de política econômica e social, para enfrentar o governo Bolsonaro, e as discussões estavam sendo canalizadas já no começo desse ano para disputas eleitorais, inclusive já com planejamento, nomes sendo divulgados para pensar em 2022. Né? Isso aí dificulta, não que as eleições não sejam importantes, né? Elas são importantes, né? Mas dá alta centralidade a essa discussão, né? Ela dificulta e desarma o movimento para enfrentar efetivamente o governo Bolsonaro. E agora, né, sem a possibilidade de fazer movimentações de rua, tendo em vista o confinamento, necessário confinamento, o que cabe ao campo progressista é apresentar aí medidas de caráter emergencial, uma delas, inclusive, seria, né, o chamado Fora Bolsonaro, mas, enfim, é importante situar que essa defensiva política, ela, embora possa se alterar, né, com o correr da conjuntura, ela coloca um desafio enorme, uma dificuldade enorme para a perspectiva da superação do neoliberalismo. Agora, em termos internacionais, o que a gente vê é que talvez esse processo coloque na ofensiva política aqueles países, especialmente os países que têm uma posição geopolítica forte, né, como o caso da China, numa ofensiva política contra aqueles países que aplicam neoliberalismo puro, como Estados Unidos, Inglaterra, esses países que executam políticas mais progressistas têm condições de se colocar numa outra patamar político na conjuntura atual, mas efetivamente, concluindo assim, acho que essa questão, acho que o jogo não está terminado, né? Há muito que ocorrer e há dificuldades também do ponto de vista da oposição ao neoliberalismo em apresentar efetivamente uma alternativa. Uma coisa é dizer, né, o neoliberalismo está profundamente abalado do ponto de vista político, econômico, social, dos seus princípios, etc., mas as alternativas, né, o campo da oposição neoliberal, vamos dizer assim, em algumas formações sociais ainda não apresenta condições para sua superação, né? Ou seja, o jogo está em aberto, a disputa está em aberto, só o desenrolar da conjuntura a gente vai poder ter mais clareza como que isso vai se resolver, né? Mas os neoliberais estão organizados para aplicar medidas de isolamento vertical e aplicar políticas que envolvem corte de direitos sociais trabalhistas, a aprovação de um sistema tributário, uma reforma tributária altamente regressiva, que vai impactar mais ainda futuramente, né, todo esse sistema de saúde pública, educação pública, serviços sociais públicos que são necessários à vida das pessoas e ao funcionamento da sociedade. De fato, na crise ninguém é neoliberal, né? Os neoliberais se refugiam no keynesianismo e pedem aos governos para que os salvem. E na saída da crise, eles saem da toca e demandam medidas de austeridade, demandam que o custo da crise seja repassado para os mais frágeis, para os mais fracos. Esse é um padrão já conhecido e foi o padrão que foi adotado na maior parte dos países de economia avançada depois da crise de 2008. A gente viu esse padrão nos Estados Unidos, no Reino Unido, na zona do euro, também com muita clareza. Pode ser que a mesma coisa seja tentada dessa vez, e de fato isso depende de correlação de forças políticas. Pode ser que o mesmo seja tentado. Agora, essa crise de agora é uma crise muito mais cara do que a crise de 2008. É uma crise que vai ter um custo fiscal muito mais elevado do que o de 2008, e ela vem na esteira de uma estagnação
grave nas economias mais avançadas, que vem, não desde 2008, ela se agravou em 2008, mas que vem cumulativamente dos últimos 50 anos. Década depois de década, nos últimos 50 anos, as grandes economias capitalistas crescem menos e menos, praticamente sem exceção. Então, quando essa crise do coronavírus ela atinge o Ocidente, ela pega economias que já estavam fragilizadas. A última grande economia que estava crescendo ainda era a economia dos Estados Unidos, mas ela estava crescendo com fragilidades importantes e já era amplamente esperado que ela fosse parar de crescer, que fosse atingir problemas econômicos graves nesses meses de agora. Então a crise do coronavírus ela pega economias já fragilizadas e ela pega economias com dificuldade de reação, como em particular foi o caso dos Estados Unidos, mas também o caso do Reino Unido, fragilizado por causa da questão do Brexit, enquanto que a economia da zona do euro estava fragilizada pela própria crise do euro, que já é cumulativa de há bastante tempo. Os neoliberais se escondem nesse contexto, eles saem de cena, eles deixam o caminho aberto para que os keynesianos salvem o dia, ou para que pelo menos os governos adotem políticas de corte keynesiano para tentar salvar a situação. Essas políticas foram adotadas de forma distinta em vários países. Contraste, por exemplo, as políticas adotadas no Reino Unido com as políticas adotadas no Brasil. As políticas adotadas no Brasil foram, até agora, pelo menos, de uma selvageria estarrecedora, que caíram para vitimar as pessoas mais frágeis e ainda sofrendo pressão dos empregadores para que as pessoas sejam obrigadas a voltar ao trabalho numa situação de pandemia onde o risco à vida é imediato. No caso do Reino Unido, uma economia bastante neoliberal, mas que por pressão de baixo, o governo reagiu com uma certa rapidez e passou a garantir 80% de todos os salários, passou a garantir que basicamente nenhuma empresa vai ficar sem liquidez, garantiu os bancos rapidamente para sustentar o sistema financeiro, garantiu o sistema de transporte, essencialmente o sistema de transporte foi nacionalizado, ou pelo menos lhe foi dada garantias de lucros, com toda uma série de distorções, mas os setores chaves da economia hoje estão sendo sustentados pelo poder do Estado. Essa é uma política de corte capitalista mais sensata. A política que está sendo adotada no Brasil é uma política insensata, como não deveria surpreender em se tratando do tipo de governo que o Brasil tem no momento. É uma política de corte insensato, é uma política autodestrutiva, é uma política que vai vitimar a população. Ora, então, do ponto de vista da esquerda, quais são as medidas de política econômica que eu acredito deveriam ser adiantadas, ou o tipo de campanha? A primeira campanha é a campanha pelo direito à vida. O Estado deve garantir os empregos, o Estado deve garantir as rendas, o Estado tem que garantir os serviços públicos básicos. Isso não é a bandeira socialista de forma alguma. Essa é a política que está sendo adotada no Reino Unido hoje em dia. Isso aí não é só política econômica, isso é política de saúde também. Se as pessoas têm garantia de emprego, garantia de renda, elas podem ficar em casa e isso ajuda a conter a epidemia e alivia o sistema de saúde. Isso ajuda a recuperação da própria economia a acontecer mais rapidamente, porque você consegue derrotar a pandemia com mais velocidade. É preciso se nacionalizar o sistema bancário. Precisa nacionalizar o sistema bancário para você garantir o fluxo de crédito na economia e para impedir a especulação financeira. Os bancos centrais têm que garantir o fluxo de liquidez para manter a atividade econômica num nível mínimo suficiente. E os serviços básicos, de uma forma ou de outra, têm que ser nacionalizados também para assegurar que as necessidades básicas da população sejam garantidas. Se você vai sustentar os grandes monopólios, como os países têm feito, se você vai sustentar as companhias aéreas, vai sustentar o sistema de transporte, vai sustentar as grandes empresas com capacidade produtiva no seu país, mas não vai sustentar as pessoas, isso é absolutamente inaceitável. E não vai sustentar o sistema público de saúde, de transporte, etc., também inaceitável. É preciso também, nesse contexto, insistir na recuperação da coletividade. O neoliberalismo atacou a coletividade em todos os aspectos. Atacou a coletividade no local de trabalho, atacou a coletividade no sistema produtivo, atacou a coletividade nos locais de moradia. É preciso a gente resgatar a noção da coletividade. A economia é um sistema coletivo.
Todos nós estamos ligados através das nossas relações de sociabilidade. Os serviços públicos devem atender a todos e eles são essenciais. E esses valores é que abrem a possibilidade de se imaginar uma alternativa progressista ao neoliberalismo. Existe, depois disso tudo, existe a questão dos custos. O custo dessa crise, como eu tinha comentado, vai ser muito mais alto do que o da crise de 2008, que já tinha levado nos países avançados a uma década de austeridade fiscal. Não é possível se pagar o custo dessa crise que nós estamos vivendo agora com austeridade fiscal. Não é possível. Porque o que havia para cortar já tinha sido cortado nos últimos 10 anos. E o custo dessa crise é muito maior, vindo ainda numa situação onde as economias estavam mais fragilizadas do que elas estavam em 2008. O custo dessa crise tem que ser transferido para aqueles que têm capacidade econômica. É preciso, é essencial para que essa crise seja paga, seja custeada, se retomar a noção dos impostos progressivos. É necessário se voltar a discutir a nacionalização dos serviços básicos e se discutir alternativas de crescimento ecologicamente sustentáveis. Sem isso, não é possível se sair da estagnação econômica, não vai haver alavancagem para que as economias se recuperem no período futuro. A gente está vivendo um momento de transformação social. Agora, no momento de transformação social, eu vou concluir aqui, onde a esquerda tem estado na defensiva há décadas. E a direita, e no momento mais corrente, a extrema-direita tem estado na ofensiva. Então é muito provável que a saída da crise seja uma saída reacionária. É muito provável que seja uma saída autoritária, nacionalista, que seja uma saída de maior controle social por parte dos órgãos do Estado. Mas isso não vai oferecer alternativa nem de retomada econômica, nem muito menos de sociabilidade. Do ponto de vista da esquerda, essa é uma luta desesperada para que se possa retomar as condições de vida social dentro de um sistema neoliberal que fracassou. Ele fracassou no plano econômico, ele fracassou no plano social, ele fracassou no plano da saúde pública. Isso está revelado, está evidente. A questão é, politicamente, como é que a gente anda para frente, ao invés de impedir recuos ainda maiores. Obrigada, gente. Duas coisas ficaram aqui para mim, escutando vocês, né? Primeiro, os impactos dessa crise pensando nas particularidades da América Latina. No mercado, numa economia mundial, a gente sabe que a América Latina ocupa uma posição muito particular, que é uma posição de dependência em função do intercâmbio desigual no mercado internacional. É uma economia basicamente dependente da exportação de matérias-primas, produtos que estão passando por uma queda nos preços. Além disso, a gente está vendo aí alguns abalos em acordos comerciais, por exemplo, pensando no caso do Brasil e China, em função desse atual governo, além de um quadro já de desindustrialização, ou seja, de economias que já vinham para um processo de debilitamento desde do começo do fim dos governos progressistas, né? Então, as perspectivas para a América Latina em si, se nós não corremos o risco de endurecer esse processo de dependência, pensando claramente, né? El Salvador, por exemplo, para tentar combater a crise do coronavírus, tomou uma série de medidas que chamam a atenção porque parecem até com as medidas que estão sendo tomadas na França, em alguns países da Europa, né? Então, que era suspender pagamento de serviços, de aluguéis, garantir ingresso às pessoas, mas esse dinheiro também vem junto com um pedido de empréstimo ao FMI, né? Então, será que não seria um cenário para que essa dependência latino-americana pode ainda se ver ainda mais endurecida? Como é que o mercado financeiro, né, poderia se aproveitar dessa situação, da crise atual? Será que nós poderíamos caminhar para um novo cenário de crises de dívida externa, como nós já sofremos tanto, né, nessa região? E a outra questão seria justamente as possibilidades na conjuntura atual para caminhar para experiências mais autoritárias, pegando o gancho aí que o Alfredo deixou no final da argumentação dele, né? A gente vê aí as tecnologias para contenção do coronavírus na Ásia, especialmente na China e na Coreia do Sul, que são dignas de ficção científica, né? E a Byung-Chul Han tem defendido que o maior êxito desses países no combate à pandemia
pode gerar justamente uma exportação para o Ocidente de um padrão autoritário de gestão do Estado e da sociedade que, antes da pandemia, seria considerado inaceitável. Fronteiras se fecham, a circulação é restringida e o velho conceito de soberania parece ressuscitar. Na Hungria, por exemplo, Orbán adquiriu poderes ditatoriais, né? E na Bolívia, a presidenta autoproclamada está avançando no sentido de censurar manifestações em redes sociais contrárias às políticas de saúde adotadas pelo governo. No Chile, o estado de catástrofe dá um fôlego à Piñera para conter a onda insurgente que se iniciou no ano passado. Então, basta um pouco de conhecimento sobre o funcionamento da burocracia para saber que não é fácil desarmar as prerrogativas cercadas de liberdades construídas nesse momento de emergência sanitária. Então, eu gostaria de escutar como é que vocês observam essa situação, se vocês consideram que nós caminhamos, então, realmente para uma articulação autoritária dos Estados nacionais. E um pouco o Alfredo já deixou uma pincelada do que seriam os caminhos que a esquerda deveria tomar. Eu gostaria que o Danilo também respondesse isso, qual deveria ser o papel da esquerda nesse processo. Bom, primeiro a questão que eu acho que tem a ver com o tema da dependência. Em termos de tendência de longo prazo, a aplicação da política neoliberal sempre representou um fortalecimento da dependência, né, dos países latino-americanos em relação aos países imperialistas, os países centrais da economia mundial. Então esse é um aspecto, uma tendência de longo prazo, e se esses governos efetivamente não mudarem seus rumos, né, das suas políticas econômicas e sociais no período atual, né, ou seja, resolverem aplicar mais austeridade para enfrentar a crise que está colocada no momento atual, essa tendência, a dependência vai se ampliar, né? Ou seja, essas chantagens que essas instituições hoje também estão fazendo, né? Ou seja, nós concedemos verbas para vocês, Banco Mundial, FMI, né? Desde que vocês adotem medidas, as reformas neoliberais, né? Nós ajudamos vocês a combater a pandemia, mas em troca queremos que lá adiante vocês apliquem essas reformas neoliberais, ampliem, portanto, políticas de privatização de serviços e de empresas, amplie a redução de direitos sociais e trabalhistas e por aí vai, né? Tem uma tendência de longo prazo do neoliberalismo que para a América Latina, que é algo que não é tão sentida, né, nos países dominantes, né, é justamente a tendência à dependência. O neoliberalismo é uma política que sempre aprofundou a dependência. Tanto é que quando a gente conseguiu reformar um pouco o neoliberalismo, em alguns países latino-americanos, ou experiências mais que tentaram, por exemplo, Brasil, né? Brasil, Argentina, tentou reformar o neoliberalismo, ou então experiências que tentavam se contrapor de maneira mais aberta ao neoliberalismo, como Venezuela, Bolívia, no período anterior aí a 2013, pelo menos, se tinha, então, portanto, uma saída, ou seja, que amenizar os efeitos, pelo menos de amenização dos efeitos da dependência. Agora, isso efetivamente pode ocorrer na conjuntura atual, especialmente para os países que resolverem, né? Ou seja, a dependência pode se aprofundar nos países em que o neoliberalismo ele for fortalecido e for ampliado, e essa ideia que o Alfredo afirmou da selvageria, né, as formas como estão sendo resolvidas a crise aqui são selvagens, né, e também acrescentaria mais a ideia, ou seja, há uma intenção clara de setores, não só do governo, mas grande parte do empresariado brasileiro, de adotar a política da pilhagem dos recursos naturais, a pilhagem dos direitos sociais, etc., né? Esse é um quadro bastante dramático e que, tendo em vista o alto custo que tem justamente a aplicação dessas políticas, para que elas tenham permanência, é necessário efetivamente governos que adotem medidas mais autoritárias e caminhem até para a emergência aí de ditaduras para efetivamente controlar protesto social, etc. É bom lembrar o seguinte, o neoliberalismo teve como primeiros laboratórios governos militares, ditatoriais, né, como foi o caso do Pinochet e do Videla, né, no Chile e na Argentina. Depois ele teve uma instabilidade, ou seja, o neoliberalismo ele se tornou política a partir da aprovação das urnas, né, por uma série, principalmente no final dos anos 70, Estados Unidos, na Inglaterra, depois se estendeu por
boa parte do mundo, né? Mas ainda que se relacionasse com uma democracia bastante limitada e promovesse, afrontasse permanentemente a democracia durante todo esse período, ainda era um modelo que se procurava se fixar nas urnas. Hoje, o neoliberalismo caminha para uma outra tendência, né? Ou seja, uma tendência a se combinar com um reforço autoritário dos governos que podem assumir altas restrições aos processos democráticos, inclusive a questão das eleições, relacionadas ao funcionamento dos congressos, né, do parlamento em termos gerais, mas também pode assumir funções ditatoriais, como uma ditadura militar ou uma ditadura fascista, que aí nesse último caso, envolveria um movimento de massas, né? No caso especificamente brasileiro, me parece que esses diagnósticos que estão sendo apresentados ultimamente, né, de que o presidente está morto, que é apenas decorativo, é a rainha Elizabeth, me parecem bastante equivocados, né, porque efetivamente ainda Bolsonaro conta com uma base social, com uma base também empresarial significativa em termos de apoio. É um governo que tem ainda 30% de aprovação. É um governo que conta com apoio de setores evangélicos, de milícias, e mais do que isso, né, assim, tem apoios de setores empresariais importantes, né, para pensar aqui, né, aquele grupo Brasil 200 que reúne os grandes varejistas, né, Riachuelo, Havan, são setores que estão interessados no isolamento vertical e querem que as pessoas voltem ao trabalho. Setores ligados aí ao chamado Diálogo pelo Brasil, que tem a principal figura, o SCAF, também querem que o isolamento vertical e que as pessoas voltem progressivamente ao trabalho. O documento da CNI era bem claro em relação à defesa dessa proposta, né? É lançado no mês de março. Inclusive, a CNI também foi uma das que propôs, a Confederação Nacional da Indústria, foi uma das que propôs a ideia do layoff, né, da suspensão do contrato de trabalho, enquanto perdurasse a crise. Ou seja, o Bolsonaro não fala isso como um louco, como uma pessoa que está falando por si só. Ele tem essa base que lhe dá sustentação. Por outro lado, a gente começa a perceber também que há tensões, especialmente com o setor, por exemplo, do agronegócio. O Mandetta, é bom lembrar, é uma figura que é o ministro da Saúde hoje no Brasil, que tem ligação, que é ruralista, né, que é médico, mas é ruralista, e a gente começou a perceber na conjuntura atual tensões da frente parlamentar da agropecuária e os setores ruralistas em geral com o governo, especialmente as declarações que fez o Eduardo Bolsonaro, o Ernesto Araújo e mais recentemente o Weintraub, que é o ministro da Educação. E isso criou uma crise, tensões com a China, que pode ter efeitos também nas relações diplomáticas entre Brasil e China mais adiante, né? Tem um setor que apoiou o bolsonarismo que está talvez agora tendo mais tensões com o governo, mas é um setor que depende mais das exportações, depende mais das relações com a China, ainda está em aberto como isso vai resolver. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, que a tendência ao autoritarismo, ela emerge não do nada da cabeça de uma liderança que é maluca, há várias, hoje, classificações, tentativas de patologização, né, da política em termos internacionais, né, especialmente o Brasil, né, o cara é louco, é um absurdo, é um incompetente, etc. Mas esse processo também de fortalecimento dessas tendências autoritárias, elas necessitam ter esse enraizamento social e aqui no caso brasileiro me parece que está longe ainda de Bolsonaro ser apenas um presidente decorativo. Mesmo a gente pode pensar em outras experiências que estão avançando, como o caso da Hungria, né, em medidas autoritárias que foram aprovadas pelo Congresso, foram medidas que têm base social dentro da sociedade. Então, ou seja, o autoritarismo ele tem um enraizamento social. É isso que é importante chamar a atenção. Agora, nessa questão se coloca o desafio das esquerdas a darem uma resposta a isso, né? Eu acho que a resposta não pode ser simplesmente defendemos a renúncia do presidente, porque isso é uma medida que, enfim, subestimar a força que o próprio presidente tem, ainda no caso como o Brasil, né? Eu acho que tem que avançar nas medidas aí que envolvem, né, ampliação de impostos sobre, né, as maiores fortunas, os mais ricos. Esse é um elemento importante, né, para cobrir os problemas
que vão vir futuramente, né, em termos de emprego, salário, educação, saúde, que vão vir mais adiante. Essa questão da defender os impostos progressivos, né, é uma questão importante. É necessário também adotar medidas que atendam pequenos, médios e micros empresários, que ajude setores que têm maior dificuldade, né, que têm maior dificuldade do ponto de vista do setor empresarial, né, para lidar com a crise, né, e, fundamentalmente, se coloque na agenda a defesa da saúde pública, a defesa da educação pública, e essas bandeiras serão colocadas no debate, né? Porque hoje também muitas vezes se coloca o debate assim, mas isso vai ampliar a dívida pública, né? É isso que a gente tem que fazer nesse momento, exatamente, ou seja, não ter medo de ampliar a dívida pública para resolver o problema que atinge a vida de milhões de pessoas mais pobres, que vão necessitar, né, de serviços básicos, que vão precisar comer, e que, efetivamente, a ampliação, fortalecimento da política neoliberal enfraquece essas políticas voltadas para essas pessoas, né, para esse conjunto de trabalhadores e também pequenos e médios empresários, que, efetivamente, ficam à deriva nessa conjuntura. Então, eu também penso que cabe ao campo progressista também dar respostas rápidas a esse problema de maneira clara para a sociedade. Às vezes também o campo progressista tende a inflacionar as pautas, né? sem pensar na hierarquia que existe entre elas, o que é mais central, o que é secundário, né? Isso dificulta também interpelar amplos contingentes populacionais que são despolitizados, que não estão atentos, né? Enquanto que a gente vê alguns governos de direita com respostas muito, muito rápidas, né? Tanto pegando o modelo do Trump e do Bolsonaro aqui no Brasil, o que a gente consegue ver é que, enfim, as medidas mais autoritárias que eles podem implementar, de natureza neoliberal, eles conseguem muitas vezes oferecendo respostas rápidas, né? Primeiro, isso aqui é uma crise, uma gripezinha, uma histeria, né? Tanto um como o outro sustentou, né, subestimando o impacto da crise. Depois começa a sustentar políticas de isolamento vertical, a resistência, a solução passa a ser o uso de uma poção mágica, um medicamento que ainda não foi efetivamente reconhecido pela comunidade científica dos seus efeitos, que é a hidroxicloroquina, né, como saída para isso. Mas eles tentam a todo momento dar resposta, né? Olha, isolamento vertical não é possível. Nós temos aqui uma outra saída, que é esse medicamento, né? Então eles conseguem ter, a partir de um número pequeno de pautas, conseguem dar mais evidência ao seu discurso, interpelar um contingente maior de pessoas. Na minha visão, é um pouco isso. A esquerda, às vezes, tende a inflacionar muito as pautas, e eu acho que essa questão do imposto progressivo, essa questão de recursos que são destinados a investimento pesado do Estado para garantir salários, para garantir direitos sociais, para garantir o funcionamento da economia e a vida das pessoas, são fundamentais serem sustentados pela esquerda nesse momento. E também, ou seja, acho que valorizar também a questão da ciência, das pesquisas, para que a gente possa, tudo que os negacionistas justamente negam nesse momento, né, para fazer o contraponto nesse debate ideológico, né. Eu vejo que, às vezes, a esquerda se coloca numa dificuldade de fazer esse contraponto, e aí o autoritarismo vai ganhando cada vez mais base social. Então, ou seja, o autoritarismo, para concluir, né, que vem aí, ele não vai ser produto da cabeça de uma pessoa, ele depende de certo enraizamento social, né? E não vamos querer aqui que uma opção Mourão, ou que os militares agora estão pensando de maneira racional todo esse processo, ou mesmo estão efetivamente assumir o governo que o Bolsonaro, né, já que o Bolsonaro se transformou em um presidente decorativo, que acho que isso está longe da verdade sobre o processo, porque justamente se mostra no Brasil hoje uma certa, né, aglutinação de interesses em entregar os militares hoje no Brasil, é preciso dizer, né, já estão há algum tempo apontando políticas que comprometem a soberania nacional, são militares que comprometeram o processo eleitoral em 2018 com declarações em Twitter. Foram militares que ganharam muito espaço desde o governo Temer, agora ampliaram a sua posição dentro do governo Bolsonaro e estão comprometidos com a política neoliberal e com políticas também que podem se resolver com a ampliação de uma face autoritária do Estado
que envolve corte de direitos políticos e por aí vai, né? E blindamento também, né, das atividades do próprio parlamento, que me parece que essa é uma tendência que está colocada hoje no Brasil. Então, há setores que vão se iludir aí com a solução Mourão, militares, como o campo da racionalidade, mas o que eles têm mostrado claramente nesse processo que são neoliberais, que querem entregar né, vários recursos do país para empresas estrangeiras, vide o caso da Embraer, vide o caso que estão fazendo nas ações tomadas em relação à Venezuela, né, e outros processos mais. Então, é assim um pouco que eu vejo essas questões apontadas. O neoliberalismo, a nível internacional, tem vivido duas crises. Uma crise é a crise econômica, a queda das taxas de crescimento econômico, a queda das taxas de investimento, a queda das taxas de lucro em boa parte dos países nas últimas décadas. Culminando na crise de 2008, que leva a uma tendência de estagnação global e uma dificuldade muito grande dos países, particularmente de economia avançada, saírem desse pântano, um pântano de baixo crescimento que envolveu praticamente todas essas economias. Elas agora se chocam contra o muro dessa crise do coronavírus. E sem uma perspectiva clara de surgimento dessa crise ao final do processo, com retomada de crescimento econômico, com alguma retomada de emprego, etc. O mais provável é que seja mesmo uma perda de produto no longo prazo. Não se consiga talvez retomar o ponto onde se estava há vários meses atrás, com a perda desse período intermediário, uma perda que não se consegue compensar. Em cima da crise econômica vem uma crise política também. Essa virada autoritária que se nota em vários países avançados e em desenvolvimento nos últimos 5 anos, ou talvez um pouco mais, é uma resposta à crise econômica, uma tentativa de se recomeçar o crescimento econômico, a tentativa de se jogar o peso da crise em cima de certos grupos sociais ou em cima de outros países, daí a resposta nacionalista, uma tentativa de se retomar algum tipo de sociabilidade, algum tipo de unidade dentro do país depois de toda a destruição que o neoliberalismo impôs. Então, o nacionalismo ele oferece, o racismo ele oferece essa possibilidade de você retomar dentro de um subconjunto da sua população algum tipo de sensação de unidade depois da devastação que o neoliberalismo impôs e sem confrontar essa devastação do neoliberalismo, mas deslocando o problema para alguma outra área da economia ou da sociedade. E essencialmente jogando a culpa e o custo em cima do mais fraco. A crise do coronavírus ela tem então essa possibilidade de servir para catalisar uma resposta reacionária ainda maior. E essa foi a posição inicial tanto do governo Trump quanto do governo Bolsonaro. A tentativa de obrigar as pessoas a continuar trabalhando, a tentativa de jogar a culpa no outro, que fosse um país estrangeiro, que fosse algum grupo social que desviasse das normas, alguma coisa que não afetasse o andamento, entre aspas, normal da economia e da sociedade e ajudar a construir essa economia neoliberal e uma resposta conservadora para o impacto da pandemia. Em boa medida, eles não tiveram sucesso e foram obrigados a recuar. Mas essa tendência autoritária continua e é muito possível que, inspirados pela experiência de alguns países, algumas experiências de países do Extremo Oriente, de extremo controle social como parte da estratégia de combate ao coronavírus, é possível que essa experiência fique. Os estados têm a tendência de acumular poderes e não quererem abrir mão desses poderes. Então a gente vive um momento muito delicado internacionalmente, onde, se for possível se fazer ou se construir uma resposta progressista no plano econômico e no plano político, muito bem, se pode ter uma saída construtiva dessa crise de saúde pública, e dessa crise econômica e da crise política que está associada com elas. Mas é possível que não se consiga fazer isso e a gente então passaria a viver um período ainda mais miserável do que o período anterior.
O caso brasileiro, vocês já exploraram, é um caso particularmente dramático, onde a sociedade vive um momento de divisão muito grande. E a posição, de fato, que o presidente da República tomou é uma posição que é absurda e insensata sob qualquer ponto de vista, mas é uma posição que tem respaldo social. E ela tem o respaldo social em camadas que são absolutamente descomprometidas com o público, que são absolutamente descomprometidas com a coletividade, que são absolutamente descomprometidas com a cidadania, que são absolutamente descomprometidas com o bem-estar social. São camadas sociais que saíram às ruas folcloricamente para se manifestar dentro dos seus carros de luxo, quer dizer, andar na rua não, mas sai para se manifestar dentro dos seus carros de luxo, exigindo não o direito de trabalhar, mas exigindo o dever dos outros voltarem a trabalhar para eles. Esse era o substrato daquelas manifestações ridículas que se viu no Brasil, o único país do mundo, ao que eu saiba, onde houve esse tipo de manifestação ridícula, demonstrando o caráter reacionário, ainda escravista da sociedade brasileira. O outro serve para existir, merece existir, enquanto ele estiver trabalhando para mim, enquanto ele estiver me trazendo benefícios. Se ele deixa de me trazer benefícios, então que morra. O conceito de isolamento vertical é um conceito inexistente. Isso não existe dentro da epidemiologia. A não ser que você vai dar um apartamento de 1 quarto para cada pessoa idosa, para cada pessoa deficiente, para cada pessoa em situação de saúde vulnerável. Como é que você vai fazer isolamento vertical? Onde é que esse pessoal vai morar? Como é que você vai fazer na prática? Isso é conversa fiada. É uma conversa fiada para se justificar, se construir um discurso que justifique a obrigação dos outros voltarem a trabalhar para os que já são privilegiados e que se isolaram, em boa parte se isolaram, foram para a fazenda, foram para a casa de campo, foram para o seu segundo apartamento. Então o pessoal mais rico se isolou dessa forma, saiu fora da coletividade urbana. O pessoal de classe média conseguiu se isolar, bem ou mal, com as crianças bastante agitadas dentro de casa. E o pessoal mais pobre tem muito mais dificuldade de se isolar. Então, uma crise de saúde pública que tem um caráter de classe muito claro. Uma crise de saúde pública que impacta os mais frágeis, que impacta os mais vulneráveis economicamente, que impacta as pessoas que têm piores condições de vida em geral, que têm os salários mais baixos, que têm mais dificuldade de acessar o sistema de saúde. Então, por isso é que as estatísticas de mortalidade da crise do coronavírus que a gente nota são estatísticas que demonstram que os pobres estão sobre-representados nos dados de mortalidade, que mostram que as minorias étnicas estão sobre-representadas, porque são as pessoas mais frágeis e que são mais vitimizadas por essa situação. Agora, em cima disso, se construiu uma política pública que deliberadamente fragilize as pessoas, vulnerabilize as pessoas e coloque as pessoas numa situação de ter que escolher entre ter o ganha-pão ou garantir a sobrevivência própria e da família, isso é uma situação absurda. Contra isso, é necessário se revoltar. Isso é absolutamente inaceitável. E no caso do Brasil, mais uma vez, isso se constrói ou entra dentro do contexto de uma disputa política bastante acirrada sobre o tipo de governabilidade dentro do país. O presidente da República se desgastou bastante nesse processo, perdeu muito apoio, particularmente, ao que parece, dentro da classe média alta, se desmoralizou, e a gente vai ver, infelizmente, durante os próximos dias, as próximas semanas, como é que a sociedade brasileira reage à escalada das vítimas do coronavírus. Em um país que tem um sistema de saúde, em princípio, muito bom, que é o SUS, mas um sistema de saúde que foi, em boa medida, desmontado e que tem sobrevivido sem os recursos necessários para isso. É inevitável que vai haver uma escalada de fatalidades no Brasil, como em outros países também. E vai ser importante se trazer alternativas progressistas, que lembrem da sociabilidade, que lembrem da coletividade na hora de se tratar de problemas de saúde pública. E que, a partir dessa experiência e desse imperativo de sociabilidade e de coletividade, apontem caminhos similarmente coletivos, democráticos, sociais, para a sociedade brasileira como um todo. O lucro não é o imperativo maior da existência social. O imperativo maior é a vida, e é isso que tem que ser reafirmado em todo momento pelas forças progressistas no país. Semelhante em outros países da América Latina, mas o caso brasileiro, no momento, se destaca como sendo de uma brutalidade única no continente e ao redor do mundo também. O mundo observa o governo Bolsonaro com estarrecimento.
com choque pela brutalidade com a qual ele trata os próprios concidadãos, que na verdade não são concidadãos, são escravos, que existem numa sociedade formalmente sem escravidão, mas que são maltratados sistematicamente pelo próprio poder público. E isso é inaceitável, no meu entender. Pois é, né? O Brasil realmente está num cenário de extrema tristeza. Projetar o número de mortes que ainda estão por vir num desgoverno, como os setores progressistas repetem muito, né? No desgoverno Bolsonaro, que se apresenta com uma crueldade, né? Uma brutalidade tremenda na forma de lidar com os setores populares, lidar com a sociedade no geral, né? Porque realmente parece que não existe nenhuma medida coordenada no Brasil, estamos todos num salve-se quem puder. Eu sempre digo assim, como aqui México e Brasil, nós temos um quadro muito parecido com relação ao sistema de saúde, talvez no México ainda mais precário do que no Brasil, mas pelo menos aqui se dá a sensação que nós temos é que existe pelo menos um plano de governo coordenado e existe um Estado que está olhando pela sociedade no geral e está olhando para os setores mais desprotegidos, ainda que é fato que faltem políticas mais concretas. Mas olhando para o Brasil, a sensação é de desespero, né? Porque não existe nenhuma medida minimamente coordenada por parte do governo. E se muitos vêm repetindo, né, que o vírus, esse é um vírus democrático, né, ele não discrimina, ele não escolhe ninguém, ele atinge todos, a forma como os estados nos dão proteção ou não, a forma como nós receberemos os tratamentos se nós ficamos doentes, sim, isso discrimina, né? Inclusive, em função do tempo que pode tardar para se descobrir um tratamento, uma vacina, pensando futuramente quem vai ter acesso a isso, mas de imediato as pessoas estão morrendo e as pessoas mais vulneráveis são as primeiras, né, a morrerem, porque pelo menos a classe média e os mais ricos, eles têm condições de fazer o auto-isolamento e as medidas protetivas que cabem, né? Agora, também, isso é um cenário que nos coloca em questão, né, para os setores progressistas, como continuar o processo de luta, como enfrentar essa conjuntura no momento que exige isolamento social, né? No momento que os setores progressistas estão aí nas suas casas, né? E eu deixo isso como questão para vocês, para a gente ir caminhando para o final também, e pediria para vocês darem as suas palavras finais desse debate. Bom, eu acho que o debate que a esquerda deve enfrentar é esse debate pela vida, um debate que efetivamente se coloca, né, o bem-estar acima de tudo, né, nesse momento tão agravante, e eu acho que é um espaço também para denúncia dessa crueldade que esses governos que não estão ou adotando medidas tardias de combate, né, ou de contenção do coronavírus, ou não aprovando, né, aplicando aquilo que vem sendo aprovado pelos parlamentos, por exemplo, no caso brasileiro, né, lançaram uma campanha agora paga Bolsonaro, justamente aquelas medidas que o campo progressista havia defendido, né, de oferecer uma renda básica para as populações mais pobres, né. Eu acho que a esquerda deve se orientar aí pela defesa, né, dos setores que são os mais afetados pelo coronavírus, que não são simplesmente os idosos, né, são os setores da classe trabalhadora, são mulheres também, são negros. É isso que a gente tem visto nesse debate, e a gente vai ter que enfrentar o debate a partir dessa perspectiva, né? Enquanto que o campo reacionário, conservador, ele, enfim, vai se valer de várias bandeiras que, vamos dizer assim, que poderiam ser de ampla aceitação social, mas que podem se enfraquecer assim que a epidemia avançar, né? Por exemplo, essa ideia... o governo Bolsonaro, especialmente, ele sempre tem, como havia dito um pouco antes, respostas fáceis, né? Ou seja, por que temos esse problema hoje no Brasil? Porque os chineses criaram esse vírus, né? Então a ideia do vírus chinês se propaga, né? A ideia é por que o isolamento vertical é necessário. Aí tem dois tipos de resposta, né? Um é a ideia de que é necessário continuar o trabalho, porque senão a economia vai quebrar, né? E agora também vejo parlamentares, inclusive na região onde eu moro,
sustentando publicamente que, enquanto não houver vacina, é melhor que as pessoas se contagiem para criar anticorpos, né? Ou seja, uma fala totalmente cruel, né, que efetivamente não dá importância para a vida das maiorias das pessoas. O Alfredo ele fez menção ali aos tipos de confinamento que setores da burguesia, da classe média estão tomando, né? Eu vi uma reportagem recentemente que falava que, inclusive, alguns foram para os seus iates com seus serviçais, né? Que mostra a face brutal, né, da maneira como esses setores, as classes dominantes, tentam resolver os seus interesses particulares, né, e ignorar profundamente os interesses das grandes maiorias sociais nos diferentes países, né. É um pouco aquilo que eu havia apontado no início. As pautas do campo da esquerda, elas devem ser bastante objetivas, sem inflacionar muito as demandas, para que consiga chegar né, ao setor especialmente mais despolitizados, que estão ainda presos à órbita dessas correntes de direita que exploram essa ideologia nacional, que explora a ideologia do trabalho para ganhar projeção e força perante segmentos da sociedade. Eu acho que essas questões, como eu havia dito, né, as pautas em torno da defesa da vida, da questão de impostos progressivos, de manutenção dos salários e emprego, essas medidas aí tem que ter. Esse é o recado que o campo progressista precisa dar nesse momento e se posicionar claramente como anti-neoliberal, né? Às vezes essa palavra não aparece tão claramente, né? Ou seja, às vezes vejo os processos políticos recentes, no caso brasileiro novamente, onde se fala assim, somos contra o golpe, mas queremos o quê, afinal de contas, né? Às vezes a ideia do antineoliberalismo não aparece claramente, isso sem contar, né, bandeiras como anti-imperialismo, que boa parte da esquerda deixou de sustentar ou sustenta de maneira muito difusa, e que dificulta um pouco o enfrentamento nesses momentos, né? Ou seja, que são bandeiras que efetivamente contribuiriam para desmascarar esse tipo de nacionalismo entreguista que vem sendo sustentado pelas forças da extrema-direita, que são profundamente aí alinhadas, né, no caso brasileiro, aos Estados Unidos, ao governo Trump, né? Então esse é um campo de disputa bastante importante a ser ocupado, com pautas bastante objetivas, claras, e é necessário estabelecer hierarquias do que efetivamente queremos, né? E o que sobra para a esquerda, efetivamente, no momento atual, pelo menos a defesa dessas pautas emergenciais. A situação é muito adversa no caso brasileiro, e se a gente deixar de fazer a defesa das pautas emergenciais e interpelar setores majoritários da sociedade brasileira, esses grupos bolsonaristas, extrema-direita, podem ganhar espaço sustentando, né, visões, né, ideias que são de soluções bastante rápidas, né, como agora é a próxima pauta do Bolsonaro, né, não é talvez mais sentar na força, na perspectiva do isolamento vertical, mas dizer que agora temos já a solução médica, né, que é a cloroquina. Então, portanto, não precisamos levar em consideração aí, né, se podemos deixar as pessoas voltarem aos seus trabalhos, né. É importante a esquerda apontar essa necessidade de, né, financiamento do sistema de saúde para resolver essas questões, investimento, liberação de gastos dos estados e municípios para resolver esse problema de saúde, realizar testes massivos, comprar medicamentos, né? Eu vejo, nos Estados Unidos agora estão discutindo se não seria o caso, por exemplo, de substituir a produção de carros pela produção de respiradores. São questões que a gente tem que colocar na ordem do dia para a gente enfrentar tanto essa difusão dessa pandemia, quanto também a implementação de políticas de austeridade neoliberal que efetivamente vão penalizar amplos contingentes populacionais, né, e a maioria dos setores populares no Brasil e fora do Brasil, caso avance essas políticas de austeridade. Termino prestando um agradecimento para o Pulso Latino. Espero que, né, esse podcast prospere quanto um campo de uma trincheira do debate de ideias, e que eu acho que é muito oportuno, né, que reúne
camaradas aí da Argentina e do México que já estão há algum tempo na luta contra o golpe, na luta contra o neoliberalismo e que apontam aí saídas progressistas para toda essa crise que a gente vive hoje. Muito obrigado. Obrigada a você, Danilo. Alfredo, por favor. Essa crise da pandemia demonstrou de uma maneira muito clara as insuficiências do neoliberalismo. Insuficiência em termos da destruição que ele impôs ao aparelho de Estado, destruição da capacidade de formulação, implementação e monitoramento de políticas públicas, destruição da capacidade financeira das instituições republicanas. Tudo isso ficou provado. A ideologia neoliberal se desmoralizou. Ela não é capaz de explicar o que aconteceu e não é capaz de apontar uma forma de saída da crise. O exemplo dos países menos neoliberais, em particular os países do Extremo Oriente, demonstra que é possível se conter essa crise a um custo muito mais baixo do que o custo da crise nos países ocidentais. O neoliberalismo fracassou a nível político, ele fracassou a nível ideológico, ele fracassou a nível econômico. Mas o que ele tem é a força do aparato institucional, ele tem a força da tradição, ele tem a força da mídia, ele tem a força do aparato repressivo dos governos. Se trata de uma luta política, de um conflito de visões políticas. Se trata da necessidade pela vida de se remover o neoliberalismo enquanto grande obstáculo. Se trata de desmascarar as ilusões neoliberais, a ilusão de que o Estado é desnecessário, a ilusão de que a globalização era absolutamente triunfante e completamente irreversível, a ilusão de que você podia se desindustrializar e você poderia viver de uma maneira mais eficiente, mais feliz, com maior capacidade de consumo. Na hora do vamos ver, as fronteiras se fecham. E onde é que você vai produzir máscara? Onde é que você vai produzir ventilador? Sem base industrial, sem base manufatureira, a economia não consegue se sustentar e, pelo que nós vemos hoje, a vida também não se sustenta. Sem política pública, não tem política de saúde. Sem política de saúde, estamos todos igualmente vulneráveis, ou talvez desigualmente vulneráveis, porque o rico ele escapa e ainda exige que o pobre volte a trabalhar o mais rapidamente possível para não lhe dar prejuízo, não dar prejuízo ao seu empregador. Essas insuficiências, deficiências do neoliberalismo, elas precisam ser desmascaradas, elas precisam ser colocadas em evidência e a esquerda necessita crescer em termos políticos e propor alternativas humanas de vida, com base nas políticas públicas, com base nas garantias estatais de subsistência, de emprego, de renda, de serviços básicos. Ela precisa reconhecer e informar a população de que não existe déficit público máximo, que o Estado não é uma família que precisa conter os seus gastos da mesma forma, que o Estado pode imprimir dinheiro. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, veja o que está acontecendo no Reino Unido, veja o que vai acontecer agora na zona do euro. O Estado tem capacidade de criar dinheiro do nada. Esse é o privilégio do Estado. Ele cria moeda. Esse debate está ausente no Brasil hoje em dia, está ausente em boa parte dos países da América Latina. Esse debate, o debate da implementação de políticas públicas ousadas para se construir uma sociedade mais coesa, essa vai ser uma sociedade não neoliberal. Vamos caminhar para frente, vamos aprender com essa lição. Vamos sair por cima de uma crise absolutamente devastadora, catastrófica, tantas perdas de vida, um custo humano imenso. Vamos reconhecer esse custo humano, vamos olhar para nós mesmos e olhar para as insuficiências que foram impostas às sociedades na América Latina em geral e no Brasil em particular, e vamos construir uma sociedade melhor. Vamos construir uma sociedade solidária, construir uma sociedade igual, uma sociedade de cidadãos e não uma sociedade de senhores e de escravos, que é a tradição no Brasil. Esse é um grande desafio político, é um grande desafio econômico. Existe uma dificuldade muito grande para se fazer o processo de implementação desse tipo de programa político. Mas é um programa que eu acho necessário, e a gente vê hoje, ele é necessário para a vida, ele é necessário para se garantir o direito à vida
das pessoas que hoje estão em situação mais vulnerável, mais fragilizada no Brasil, e que percebem, e eu espero que percebam, que o governo e muitos grandes empregadores e pessoas mais privilegiadas não dão a mínima para a vida das pessoas em situação mais frágil. Realmente não ligam. E isso precisa ser desmascarado. E isso precisa tomar um lugar de frente na proposta de uma sociedade alternativa, que não vai contar com o consenso da sociedade, porque esse tipo de pessoa que despreza a vida dos outros nunca vai embarcar, nunca vai querer participar de um processo político de formação da cidadania, de construção de uma sociedade solidária. Mas então são visões sociais que precisam ser marginalizadas, precisam ser derrotadas através de um processo democrático, de debate na sociedade, um processo de mobilização social. É um processo de construção da sociabilidade depois de um trauma. Essa crise de agora não vai ser esquecida. Daqui a 100 anos vai se estar estudando isso na escola. Vai ser um marco na vida de todos nós que, infelizmente, estamos sendo obrigados a passar por esse processo. Processo socialmente, historicamente, economicamente traumático. Vamos ver se a gente tira pelo menos alguma coisa positiva disso em termos de mobilização social para se construir uma sociedade melhor. Se a gente puder fazer isso de uma pequena forma, muito insuficiente, esse sacrifício vai ter significado alguma coisa positiva. Ele não vale a pena, mas ele vai ter significado alguma coisa positiva, vai ter trazido alguma coisa positiva de herança para a humanidade. Mas cabe a gente fazer o que for possível para ter uma sociedade melhor depois dessa experiência terrível que nós estamos passando e que não terminou ainda. Obrigado. Danilo, Alfredo, em nome da equipe do Pulso Latino, gostaria novamente de agradecer imensamente a participação de vocês. Foi ótimo, a nossa conjuntura é dramática, mas pelo menos a gente tem condições de seguir produzindo conteúdo de qualidade e permitir que as pessoas em casa possam seguir desenvolvendo essas reflexões necessárias para a gente conseguir entender nosso tempo, nossa conjuntura e começar a traçar estratégias para realmente caminharmos para uma transformação social que levem a gente para um caminho que seja anti-imperialista, que seja anti-neoliberal e que preze pela soberania dos povos, pela soberania dos setores populares. Obrigada, gente, e espero que a gente possa também ter uma próxima oportunidade para continuar esse papo ou com outros temas, no próximo episódio aqui do Pulso Latino. Valeu demais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado. E para fechar esse episódio, vamos anunciar o resultado de mais um sorteio, fruto da grande parceria que a gente tem com a editora Elefante. O livro da vez é A Potência Feminista ou o Desejo de Transformar Tudo, da Verônica Gago. Lembrando que a participação dos nossos sorteios se dão através das redes do Pulso Latino, no Twitter, no Facebook e no nosso Instagram. A gente anuncia os sorteios dos nossos programas e soltamos um post nas nossas redes e para participar é só responder nos comentários. Dessa vez, pedimos que os nossos ouvintes compartilhassem alguma história ou relatassem as transformações mais relevantes em suas vidas depois do feminismo. Então, vamos lá. A sortuda da vez foi a Évila Souza, que respondeu no nosso Instagram. Ela colocou o seguinte: conhecer as amarras foi uma das transformações que o feminismo me provocou. O feminismo mudou a maneira como eu enxergo as relações familiares e me fez sentir mais forte diante das vulnerabilidades diárias que nós mulheres vivemos. Sem dúvida, temos que concordar com ela. Parabéns, Évila! Despierto en un sitio
sigue la rutina de este laberinto. Pulso.